Graça e paz a todos. Amados, vamos dar uma estudada aqui no livro de Isaías. Separei aqui o capítulo 5, um pouquinho do capítulo 5, um pouquinho do capítulo 6 e um versículo do capítulo de Isaías 45, 7. Vamos começar no Isaías capítulo 5, fala sobre a canção da vinha. O título desse vídeo é Um chamado ao arrependimento através das provações. Olha só como ele alegoriza a vontade de Deus. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Então, tratou da vinha, tornou essa vinha frutífera. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. O que é torre de sentinela, meus amados? Torre de sentinela eram construídas para proteger as plantações contra animais e ladrões. Então, esse dono da vinha estava protegendo a sua vinha. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Então, ele teve esse trato todo com a sua vinha, colocou o campo fértil, colocou uma torre de sentinela para proteger a sua vinha, com todo carinho. Ao invés de dar uvas doces, só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, o dono da vinha fez de tudo para essa vinha dar uvas doces, além de protegê-la. Então, por que só produziu uvas azedas? Quando eu esperava uvas boas. Pois eu lhes digo, o que vou fazer com a minha vinha? A vinha é do dono. Ele tem o direito de fazer com essa vinha o que ele bem entender. Queimar, destruir, pegar aquelas uvas azedas todinha e lançar no fogo. Ele é o dono da vinha. Tá bom? Vocês não podem chamar esse dono da vinha de ruim se ele fizer isso. Vocês não podem chegar para falar com esse dono da vinha por que ele está queimando aquelas uvas azedas, aquelas uvas más. Por que ele está destruindo tudo aquilo que ele fez? Porque ele é o dono. Vocês não têm nada a ver com isso. E continua. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Então, vai derrubar a cerca. Aquelas uvas, elas vão estar ali à mostra. E mais, derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Vai tirar sua proteção. O seu muro de Sebe vai tirar a proteção e ela vai ser pisoteada. Farei dela um terreno baldio. O que um terreno baldio tem, meus amados? Ervas daninhas, bichos e mais bichos, cacos de vidro, restos de entulho, mato crescendo. Tudo isso tem um terreno baldio. Não será podada nem capinada, não será mais tratada. Não vai ter mais a atenção do seu dono, o dono da vinha. Deixou para lá. Então farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Vai secar, vai acabar. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. Agora, olha o que
o profeta Isaías queria falar da parte de Deus para o povo. Essa vinha, meus amados, é a nação de Israel. E as uvas azedas são vocês. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são as plantações que ele amava. Ele esperava a justiça, uvas boas, doces. Mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas houve gritos de aflição. Só deram uvas azedas, uvas más, uvas ruins. Por isso que Deus tirou a sua proteção da nação e entregou a todo sacrilégio, todas as nações que vinham diante dele. Então, olha, tratei de vocês, mas vocês não quiseram o meu tratamento. Coloquei proteção sobre vocês, coloquei um muro de cebo em vocês para que vocês não fossem atingidos pelo pecado, pelas as nações estrangeiras. Mas vocês me decepcionaram. Em vez de ser pessoas justas, são pessoas ímpias. Em vez de ser uvas boas, eram uvas azedas. Deus, largou, desprotegeu a nação de Israel. Agora nós vamos... Isso aqui está em Isaías, capítulo 5, versículo do 1 ao 7. Agora vamos para Isaías, capítulo 6, versículo do 1 ao 13. É o chamado de Isaías. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Esse é o chamado de Isaías, do profeta, hein? Então gritei: ai de mim! Olha o que o profeta gritou, que não era profeta ainda, né? Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei com R maiúsculo, que é o Senhor dos Exércitos. Então, Isaías é pecador. Lábios impuros, havia adquirido todas as más obras daquele povo. Era um pecador. Logo, um dos serafins voou até mim, até Isaías, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Naquele exato momento, o profeta Isaías teve seus pecados perdoados. Naquele exato momento, ele passou a ser uma nova criatura. Então, ouvi a voz do Senhor proclamando. Aí o que Deus falou com ele? Quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías respondeu, já com seus pecados perdoados: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo, ao povo de Israel, ao povo que foi comparado àquela vinha: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então, aqui, Deus falou para o profeta: eles não iriam ver com os olhos e nem ouvir com os ouvidos, senão eles poderiam se arrepender e ser curados. Deus, como comparou com a vinha, fez da nação de Israel um terreno baldio. Tirou a sua proteção, a sua torre. Deixou eles, à mercê de todas as nações estrangeiras para serem afligidos. Não estaria mais no meio deles. Então eu perguntei: até quando, Senhor, o Senhor vai fazer isso com a nação de Israel? E Deus respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes. Até que as casas fiquem abandonadas
e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, que levou para a Babilônia, né, para ser exilado. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Se lembram da comparação com a vinha? Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, que fica lá a raiz, assim a santa semente será o seu tronco. Deus é justo. Ele deixa remanescentes para justamente levar o povo ao arrependimento, para proclamar o evangelho, a tua palavra, a tua vontade. Isaías era um deles e tantos outros profetas que viriam depois, Jeremias, Ezequias e tantos outros, João Batista, né? Então, meus amados, essa é a repreensão de Deus. E não é assim diferente na nossa vida, no nosso matrimônio, na nossa família. Nós, não só o cônjuge que se foi, que errou, não. Se ele divorciou, se ele adulterou, se ele... seja o que tem feito. Todos nós erramos. E quando a gente está na prática do pecado, Deus não está junto com a gente. Tanto é que a torre de vigilância, a torre de sentinela, servia para proteger a plantação dos animais selvagens e dos ladrões. E Deus, e o Senhor daquela vinha retirou a torre, entregou aquela plantação, a vinha, a ladrões, a animais selvagens. Assim Deus faz com a gente quando a gente está na prática do pecado, quando a gente erra. Então, quando o cônjuge se foi, vocês que ficaram, não vão alimentar rancor, ódio, porque senão vocês estarão abandonados num terreno baldio junto com o teu cônjuge. E mais aqui, meus amados, temos aqui o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age sobre todas as coisas. Deus faz os pecadores, porque eles já são pecadores, a se divorciarem, a adulterarem. Deus não faz ninguém pecar. Nós já somos pecadores. Eu já expliquei muito bem isso para vocês no canal, tá? Senão eu estaria aqui pregando para vocês uma heresia. Mas nós temos que entender que para todas as coisas Deus tem um plano. Deus endureceu o coração que já era endurecido do faraó, para que ele fosse teimoso, não deixasse a nação de Israel subir, ir para o deserto. Então Deus fez aquele coração dele ser mais duro ainda, mas ele já era com um coração duro, já era praticante do pecado. Assim somos nós quando adulteramos. Todas as coisas agem para o bem. O divórcio, Deus odeia o divórcio, mas o divórcio, ou o adultério do cônjuge de vocês, ou o abandono, seja o que for, é propósito de Deus, sim. Vai ter irmãos que vão falar, que é isso? É assim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O divórcio, no meu caso, falando de mim aqui agora, quando a minha esposa me largou, a minha esposa sempre foi super ciumenta, dedicada, amada, professava o seu amor, a sua dedicação comigo, perseverava comigo diante de tantos anos, diante desse homem aqui tão errado. E de repente, quer dizer, nunca existe um de repente, né? Mas me pegou de surpresa. Queria se divorciar. Ah, mas ela já tinha outra. Não sei, meus amados. Eu não sei da vida de ninguém. Eu sei da minha com o Senhor. Tá? Se adulterou, não sei. Só sei que desde que você se divorcie, você já está adulterando contra Deus. Contra a vontade dele. Mas, isso serviu para quê? No meu caso, esse foi o meio que Deus age. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14. Deus cria meios para trazer de volta aqueles que foram banidos da sua presença. Foi esse meio que Deus desempenhou comigo. Endureceu no coração da minha esposa. De repente ela adulterou, fez com que ela, através das más concupiscências dela, ela adulterasse. Mas isso serviu para quê?
para eu buscar o Senhor. Repetindo, sabemos que Deus age em todas as coisas, nas boas e nas ruins, no adultério ou não, na prosperidade e na pobreza, na doença ou na saúde. Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse foi o meu propósito, o casamento, o endurecimento do coração da minha esposa. Esse foi o propósito na vida de cada um de vocês. De repente o cônjuge de vocês largou vocês, ou então houve um adultério. Deus está colocando cada um de nós à prova. Aí vocês falam, mas Wellington, me desculpe, me perdoe, mas o teólogo, você não é teólogo, Wellington. Você só tem o 2º grau completo. Quem é você, Wellington, para poder refutar um teólogo que estuda hebraico, aramaico, grego, que dá aula na Mackenzie, em faculdade, que está há 50 anos no Evangelho? Quem é você? Já que o pastor e teólogo tal fala que no caso de adultério e no caso de abandono, eu posso me casar com outro. Amados, amém. Siga o teu caminho. Siga o teu caminho. Porque eu fico com essa doutrina. Eu não me deixo influenciar pelas coisas do mundo. E mais, meus amados, para finalizar, eu vou terminar com o capítulo 45 do livro de Isaías, no versículo 7. Olha o que Deus fala. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Fica os irmãos na paz de Jesus.